Graças a Deus, amigos das mídias sociais, amigos de casa, nós estamos aqui hoje, é o último domingo desse mês de novembro, estamos aqui no final de novembro de 2024, para nós é o terceiro culto da noite. Eu não sei qual é a hora que você está assistindo, mas como essa mensagem abençoou a vida de várias pessoas no culto da manhã, das 8, das 10 e agora também na noite, vem abençoar você em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, irmãos, parece que tem palavras, texto na Bíblia que cresce, né? Você medita, você vai a outro e volta e meia você volta naquele texto. Às vezes até uma mensagem que o pastor já pregou, né? Parece que o pastor está chato, está repetitivo. Não é o pastor que está chato ou repetitivo, é que Deus quer falar com a igreja naquela palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O Gênesis quer dizer início. Capítulo 22, versículo de número 1. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus, né? Gênesis 22. Amém? Diz assim, ó: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que depois dessas coisas tentou Deus a Abraão. Que coisas são essas? O que aconteceu no texto anterior que fez com que Deus fizesse um teste com ele, né? E aí, irmãos, o Senhor Deus vai e pede a vida do filho dele, né? Ele disse aqui, versículo 2: e disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmão, que teste é esse, pessoal? Que chega ao absurdo de Deus pedir a vida de uma pessoa, de um ser humano. Fica tranquilo, fica sossegado. Isso não vai acontecer mais hoje, porque nós vivemos depois da vida de Jesus, e a Bíblia fala que Jesus já fez o sacrifício por nós. Jesus já pagou o preço por nós na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Então, mas voltamos aqui ao caso de Abraão. Imagina você, irmãos, a mulher dele não podia ter filhos, ele espera 100 anos para ter um filho, e quando ele tem um filho, Deus fala: eu quero o teu filho, me dá o teu filho para mim. Por que chegou a esse absurdo, irmãos? Então veja, pessoal, que a Bíblia Sagrada diz que Deus vai e pede o filho para ele. Aí o versículo de número 3: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então olha só, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor Deus pede o filho para Abraão, ele levanta de madrugada. Ele foi mostrar interesse naquilo que Deus estava pedindo. E eu entendo aqui, pessoal, que por mais que ele era casado com a esposa dele, com Sara, existem coisas que Deus vai pedir só para você, não vai pedir para o seu cônjuge. Existe, por mais que vocês sejam a sua carne, raciocina comigo. Imagina ele acordando de madrugada, escura ainda, né? E aí acontece que a esposa dele fala: você vai aonde, amor? A Sara fala: você está levantando, você vai aonde? Já imaginou ele falando: eu vou matar o nosso filho e depois eu volto? Ninguém sem consciência faria um negócio desse. Ninguém sem consciência permitiria uma coisa dessa, né? Então ele levanta de madrugada porque ele vai mostrar interesse. Ele não demora para obedecer a Deus. Nós temos que estar preparados para estes testes de Deus. E pasme você, pastor, Deus testa a gente hoje? É claro que o teste de Deus é de acordo com o grau da sua fé. Pastor, Deus é amor. O sacrifício que Deus quer é o sacrifício dos nossos lábios, diz a palavra de Deus. Amém, eu concordo com você em gênero, número e grau. Marca Gênesis aí com o seu dedinho. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Capítulo 8, verso 2. Você está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pastor, esse livro, o nome dele é até difícil de
falar. Deuteronômio significa, irmãos, a repetição das leis, né? Então olha o que acontece aqui no versículo 2 do capítulo 8, diz assim: e te lembrarás de todo o teu caminho, pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Então, irmãos, Deus às vezes permite que nós passamos por certos desertos da vida. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Jesus diz: mas tem de bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. Então veja, irmãos, que Deus nos leva a certos desertos para saber o que tem no nosso coração, o que tem tido no seu coração, irmãos. Às vezes há pessoas, irmãos, que é uma geração que ela cresceu sem passar lutas na vida. E essa geração, irmãos, você quer estragar o teu filho, por exemplo, você dá tudo que ele quer, irmãos. Dá tudo que ele quer, irmãos. Não vai ser uma pessoa que não vai ter necessidade de lutar por nada, de batalhar por nada, porque a vida sempre deu tudo de mãos beijadas, como diz o ditado. Então acontece que Deus vai e agora ele pede o filho para o Abraão. Depois dessas coisas, né? Volta lá em Gênesis, ele levanta de madrugada. Então hoje Deus não vai pedir para você matar ninguém, fica tranquilo. O nosso teste é de acordo com o nível da nossa fé. Então você vai que ele não contestou Deus. Às vezes nós contestamos: ah, meu Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo isso com a minha vida? Então essa contextualização é sinal que a pessoa não está preparada, irmãos. Não está preparada. Nós precisamos estar preparados para coisas maiores. Aí no versículo 4: e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então supomos, irmãos, que você tem um sítio, uma fazenda, ou você me convida para ir lá no teu sítio, ou você tira férias, vai para um hotel fazenda, e lá tem a opção de você andar a cavalo. Aí você anda a cavalo meia hora, uma hora, meio período. Aí depois, no outro dia, você está tudo com o corpo dolorido, tudo com dores musculares. Por quê? Porque você não tem a prática, né? Então você não tem a prática, é natural que você esteja meio dolorido. E aí acontece, irmãos, o seguinte: uma coisa é você andar a cavalo, outra coisa é você andar no lombo de um jumento. Então, irmãos, o jumento vai dando só alavanca, ele só tem uma só atuada, né? Porque o primeiro clone, irmãos, natural, né, é o filho do jumento com a égua, né, que dá o burro, né? Então acontece o seguinte, irmãos, que ele é um clone. E aí acontece que ele vai só avantes. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a Bíblia fala que ao terceiro dia levantou seus olhos e viu de longe. Irmão, sabe o que é 3 dias em cima do lombo de um jumento, de um burro, irmãos? Então você vê o seguinte, irmãos, que ele viu o lugar, ainda estava longe. Ainda estava longe, irmãos. Aí no versículo 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então acontece, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que 3 dias depois, o Abraão chega para os seus 2 moços, os 2 funcionários dele, falou: fica vocês aqui, cuida do jumento, porque eu e o Isaac vamos mais longe. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nem todo mundo vai contigo até o fim do que Deus te pediu. Nem todo mundo vai com você até o fim do que Deus te pediu. Às vezes, irmãos, nós sofremos. Por quê? Porque nós nos prendemos a lugares, nós nos prendemos a certas situações, nós nos prendemos às pessoas, e nós temos que liberar, irmãos. Liberar. Na igreja, por exemplo, irmãos, às vezes o pastor sofre, porque é claro que todo homem de Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. E aí acontece que tem pessoas, irmãos, que elas entram e saem do nosso coração. Aí você fica tristinho, você chora, você se magoa, se culpa. Nós temos que liberar. Tem coisas, irmãos, que pode até parecer algo maligno que eu vou dizer, mas não é. Tem coisa que não é perda, irmãos, é livramento. Tem pessoas, irmãos, que nós temos que aqueles que Deus está tirando do nosso caminho, é porque Ele não está no projeto de Deus para ir com você até o final no que Deus pediu para você. Tem coisas, irmãos,
queremos trazer de volta o que Deus tratou de tirar. Então nós temos que aceitar em nome do Senhor Jesus. Eu não estou me referindo a você separar do seu casamento, não, mas em relacionamentos comercial, empresarial, né? Até por afinidades, né? Então acontece o seguinte, irmãos, tem pessoas que a luz não combina contra elas. Então tem coisas que Deus vai tirar de você. Tem pessoas que nem todo mundo vai com você até o final no que Deus te pediu. Versículo 8 diz assim, ó: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, né? Se ele pediu, irmãos, ele vai dar um jeito. Se é de Deus, irmãos, ele vai prover, em nome de Jesus. Se não é de Deus, esqueça. Mas se é de Deus, fica certo que Deus é Deus da provisão, no nome do Senhor Jesus. Se é de Deus, não tem como combater. O que você está fazendo, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim, em nome de Jesus. Quero chegar até onde Deus me designou. Nós somos expertos de começar e não terminar. Você conhece um monte de pessoas assim. Começaram, por exemplo, um curso de idiomas. A pessoa não foi até o final. A pessoa não terminou. Começou um curso de tirar uma carteira de motorista. Não terminou. Começou, irmãos, uma faculdade. Trancou a faculdade e não terminou. Nós temos que lutar para ir até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que ele falou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Verso 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então aqui, irmãos, ele vai responder aos conflitos internos. Irmãos, tem pessoas que têm conflitos internos. Meu Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que a coisa não acontece? Aconteceu por mão da igreja do meu lado, não aconteceu por mim. Por que não vai embora, deslancha? Por que parece que tudo dá certo, para mim nada dá certo? Por que eu não cresço? Por que eu não vou? Por que eu não sou do lugar? Nós temos que responder esses conflitos internos. Porque se você não resolver esses conflitos internos, vai te perturbar a vida toda. Horas você vai estar bem, horas esses conflitos vão perturbar você, né? Eu não tenho nada contra ao profissional da psicologia, da psiquiatria, né? Eles são bênção, como também o médico, bênção a medicina que Deus deixou, mas é entre você e Deus. Peça para Deus uma palavra para você resolver esses conflitos internos. Ele faz ali o altar, a Bíblia fala no versículo 9: veio ao lugar que Deus dissera, edificou-lhe o altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. 10: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Cutelo é canivete, irmãos. Você lembra do canivete? Quem lembra do canivete? Levanta a mão aí, irmãos. Se você sabe o que é canivete, eu deduzo que você tem mais de 40, né? Então acontece que ele vai e pega o canivete, porque ele ia matar, sacrificar o seu filho, né? E aí diz aqui a Bíblia Sagrada, ele teve um choque de realidade. Versículo de número 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. 12: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único, né? Então acontece, irmãos, que ele teve um choque de realidade. E nesse choque de realidade, irmãos, acontece o seguinte: ele começa a refletir: por que é que Deus pediu para eu sacrificar o meu filho? No capítulo 12, volta lá, no capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 7. Capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz aqui, irmãos. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou-lhe um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, irmãos, você sabe da história. O pai dele está saindo, aí morre o irmão dele, aí morre o pai dele, aquela bagunça. Deus falou: eu quero que
você sai dos seus parentes, da sua parentela, e você vai para onde eu vou te levar, você vai para onde eu te mandar. Ele não tinha certeza, irmãos, ele não tinha um destino. Por exemplo, às vezes você sai daqui e você fala, eu vou para São Paulo, você sabe quando você vai chegar? Ele não sabia, irmãos. Deus falou, deixa eu te conduzir, deixa eu te levar lá. E quando ele chega lá, não era nem o Abraão ainda, era o Abrão. A Bíblia fala que quando ele chega, ele edifica o altar ao Senhor que lhe aparecia. Deus aparece para ele, ele faz um altar para ter comunhão, para adorar a Deus. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós nos levantamos é agradecer a Deus por cada bênção. A bênção por você estar vivo, por você ter saúde, a bênção pela sua família, pelos filhos, os netos, que seja. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Eu sou um privilegiado. Por que eu sou um privilegiado? Porque quantas pessoas não chegaram até o dia de hoje? No nosso caso aqui é 24 de novembro de 2024. Quantas pessoas foram embora? Alguns até mais cedo. Então nós temos que fazer um altar ao Senhor. Quando você reclama, questiona, murmura, amaldiçoa, brigas, braveja, você não está fazendo um altar ao Senhor. Você está emprestando a sua voz, a sua boca, os seus lábios para Satanás, para confessar derrota, miséria. E a Bíblia diz que a confissão lá traz a posse. Nós temos que confessar o que Deus quer para nós em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, irmãos, agora ele prova que Deus estava com ele. Antes ele tinha dúvida, agora ele tem certeza. Ele vai e faz o altar para sacrificar o Isaac. Ele volta para a sua origem. Ele volta que ele tinha o que? Ele fazia um altar aonde ele ia. Olha o que diz aqui, pessoal, o versículo 8. Versículo 8 diz assim, no capítulo 12. Moveu-se dali para a montanha da banda do oriente, Betel. Armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Naquela época, irmãos, ele como pecuarista, criador de rebanhos, não fixava num só lugar. Acabava-se aqui os rebanhos, eles migravam para outra região, para outro lugar. E a Bíblia fala que aonde ele ia agora, no versículo 8, edificava o altar ao Senhor. Ele estava pianinho, sua vida estava regularmente, estava regrada na presença de Deus, porque ele estava construindo o altar. Domingo passado eu estava falando sobre Zacarias. O Zacarias, por ter idade avançada, mas por continuar no ofício do sacerdote, talvez ele nem esperava mais ter filhos, porque Isabel era estéril. Mas ele continuava a vida no altar. E Deus deu João Batista para ele. O que Deus vai dar para você, eu não sei, mas a Bíblia fala que Deus dá além do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder em que nós operamos. Continua a vida no altar. De manhã cedo estava o irmão aqui do saco, eu citei o exemplo dele. Falei, irmão, o irmão sabe, né, dessa maneira pode chegar e falar, eu já sei pela minha profissão. Não, a pessoa dedicada fala, eu vou jejuar, vou consagrar, eu vou apresentar a Deus, vou pedir uma bênção de Deus, porque eu quero fazer para o Senhor, não é para dar um show. Eu sempre tenho dito, é menos palco, mais altar a Deus, para levar a presença de Deus, para atrair Deus em nós, em nome do Senhor Jesus, porque o louvor nos leva a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, nós temos feito altares ao Senhor. Nós estamos nessa campanha 7 domingos de voltar para a corrida. Às vezes você parou, você vinha fazendo mais para Deus, você parou, irmãos. Por quê? Pastor, porque eu vi coisas erradas. Porque, pastor, aconteceu uma coisa que eu me decepcionei. Você não guardou o coração, deixou cair o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda a palavra de Deus, guarda a bênção de Deus na sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome de Jesus. Capítulo 13, versículo de número 4, tudo Gênesis, tá? Capítulo 13, versículo 4, diz assim, até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então novamente, irmãos, ele volta para o altar. Está passando luta, vai no altar a Deus, o seu altar particular com Deus, vai orar, vai apresentar a Deus em nome de Jesus. Meu Deus, me dá uma direção, me dá um norte, me dá uma palavra. Meu Deus, o Senhor é Deus da minha vida. Está amarrado esse mal, você vence em oração. Você vence, irmãos, usando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha abençoar.
Deus é Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí no capítulo 13, no versículo 18, diz assim, ó: e Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto ao Hebrom, e edificou ali o altar ao Senhor. Então, quando ele chega nos carvalhais de Mamre, ele vai e faz o altar. Opa, eu vou morar aqui? Então vou fazer o altar. Por quê? Porque eu preciso ter comunhão com Deus. Irmãos, você pode vir na igreja de segunda a sábado, não substitui domingo. O domingo é o dia de você fazer o seu altar a Deus. É de você fazer a sua devocional, a presença de Deus na sua vida. Está faltando Deus, irmãos. Nós temos que colocar Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 15, passa uma página para frente, versículo de número 9 e versículo 10. Diz assim, ó: e disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então Deus vai e pede para ele, quando promete um filho, e falou assim: olha, tem um preço você ter seu filho. E qual é o preço, Senhor? Eu quero que você ofereça sobre o meu altar. Naquela época o ministério era físico, eles tinham que oferecer a Deus animais, retalhava, sangrava, tacava fogo, e aquela fumaça chegava até o trono de Deus. O nosso altar é espiritual. Nós temos que oferecer para Deus o sacrifício do nosso louvor, dos nossos lábios. É o sacrifício que Deus quer, em nome do Senhor Jesus. O sacerdote que recebia aquelas ofertas de animais e oferecia a Deus, irmãos, era sacrificador. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, que o nosso Deus, com o sangue de Jesus, comprou para Deus todo o povo, toda tribo, toda língua, toda nação, e nos deu um duplo ministério: nos fizestes reis e sacerdotes. O rei, irmãos, é para reinar, em nome de Jesus. O sacerdote sacrificava, ele é sacrificador. Nós temos que sacrificar a nossa vida no altar de Deus. Responda para você, irmãos, essa semana de domingo para cá, quanto tempo você se colocou diante de Deus em oração, fora do culto, lá na sua casa? Quanto tempo você leu a Bíblia? Você se consagrou a Deus? Ah, pastor, não tem tempo, que a minha vida é corrida. Não, Deus não mentiria para você. Um dia tem 24 horas. Se eu dedicar 1 hora para o meu Deus, eu tenho 23 horas. É o que você faz, irmãos, com o seu tempo presente. Você sabe que eu tenho pregado na igreja, irmãos, que a moeda do mundo é o tempo. Mais difícil do que você administrar do que dinheiro é o seu tempo, é o que você faz com ele. Irmãos, é o seguinte: todo mundo tem o mesmo tempo. É o que você faz com ele que faz você crescer ou faz você ficar patinando, estacionado no mesmo lugar. É o que você faz com o seu tempo. Tem pessoas que se preparam, se prepara em Deus, se prepara na palavra, porque tem gente que fala: nossa, fulano tem uma sorte na vida. Não é sorte, irmãos. É quando a oportunidade encontra alguém preparado, aí ninguém tira de você, aí ninguém rouba de você. Amém, pessoal? Então nós temos que nos preparar, principalmente na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então a vida dele era construir altar, era sacrificar o altar, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo 8. Aqui está o problema, irmãos. Aqui está o problema. Capítulo 21, versículo 8. Diz assim, irmãos, 21, 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então olha só, irmãos, vamos raciocinar. Ele espera 100 anos para ser pai, e aquele menino é o xodó do papai, Aí acontece que a Sara dá de mamar para o Isaque, até um pouco mais, porque o Isaque, irmãos, quando ele foi buscar uma esposa para o Isaque, ele tinha 40 anos. Hoje, resguardadas as proporções, eu já vi casos, é raro, mas tem casos de jovens com 40 anos que já são avós. Tem casos assim.
Então, irmãos, acontece que ele deve ter, como era, não vou ter mais filho, é filho da velhice, então deixa o menino mamar um pouco mais, enquanto tiver leite aí, deixa mamar, né? E aí, quando Isaac desmama, o Abraão, ao invés dele fazer um altar a Deus, agradecer a Deus pela vida do filho, o que ele faz? Ele faz uma festa. Aqui está o problema. Pastor, eu fiquei confuso agora. Porque é pecado fazer festa, pastor? Festa lá de noivado, de casamento, a festa de batizado, festa lá de apresentação de criança, baile de 15 anos, baile de debutante, pastor, é pecado? Não, não é, nunca foi, irmãos. O pecado é quando você para de fazer altar a Deus e você só faz festa. Às vezes tem pessoas que chegam e falam, pastor, por favor, ora. Por quê? Porque a gravidez do meu filho, da minha filha, e com muito custo, aí Deus vai, a criança nasce, cresce, completa 15 anos. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma festa para agradecer a Deus. Aí coloca lá um salto 15 na menina, irmãos, ela não está nem andar de salto ainda, né? E aí acontece um saiotão lá no pé, o rachadão até aqui em cima, irmãos. Aí acontece o seguinte, pessoal, e coloca lá aquelas musiconas do inferno, do diabo, né? Eu tô com o diabo, deveria fazer um culto para agradecer a Deus. Chama os coleguinhas, geralmente chama aqueles coleguinhas o seguinte, irmãos, aqueles que é do fumeiro, aqueles que faz coisa errada, né? Que, enfim, né? Acontece que nós temos que chamar a oportunidade de evangelizar. Ontem, irmãos, não é pecado fazer festa. Ontem eu chamei minha equipe, nós fizemos a confraternização, porque não será possível fazer em dezembro, fizemos ontem. Aí, irmãos, eu senti pelo Espírito Santo, falei, vamos gravar uma mensagem e mandar aqui para uma obreira nossa que sofreu um acidente, ela está se recuperando. Aí ela falou, pastor, obrigado por essa mensagem, já mandei todos os meus parentes evangelizando. Os parentes, irmãos, eles ficam comovidos, poxa, a nossa parente é importante nessa igreja, essa igreja liga para a nossa parente, então é uma maneira de evangelizar em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, veja que ele para de fazer altar ao Senhor e ele começa a fazer festa. Então, pessoal, aqui volta para o começo. Então, quando Deus lhe deu um filho, irmãos, ele vai e faz um altar ao Senhor. Agora, irmãos, o menino desmama, ele vai e faz uma festa. Às vezes é o seu caso, irmãos. Você já fez mais altares ao Senhor, hoje você está fazendo muita festa, né? Então, irmãos, agora, para você hoje tudo é festa. É o oba-oba, né? Então, veja que nós precisamos sacrificar mais ao Senhor. Nós precisamos construir mais altares ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você parou, irmãos. Você era uma pessoa aqui do altar. Aí você falou, não, eu quero ficar no meu canto, eu não quero ser envolvido com nada, eu não quero me comprometer com nada. Geralmente as pessoas que são magoadas, ou as pessoas que já tiveram problema de relacionamento, elas querem ficar no cantinho delas lá. Por quê? Não, porque eu tive dificuldade. Se toda vez que você tiver uma dificuldade você quer parar, você nunca vai conquistar nada na vida. Nada na vida. A nossa vida tem que estar no altar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então nós temos que estar a nossa vida no altar do Senhor. Versículo 33 do capítulo 21. E plantou um bosque em Beerzeba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus. Quantos dias, irmãos? Muitos? A pessoa fica louca, ela vai se bloqueando, irmãos. Não entenda mal, não sou contra, irmãos, o ambientalista. Mas são pessoas, irmãos, que têm um dom para coisas, são levantadas para isso. Às vezes a pessoa ela quer fazer tudo, menos a vontade de Deus. Às vezes o que ela quer fazer é uma fuga para não fazer a vontade do Senhor. Eu tive um caso no outro estado que eu fui pastor. O irmão chegou para mim e ele chegou e falou, pastor, a coisa está séria, eu estou travando. E o médico falou que eu vou para a cadeira de rodas, pastor. E ele já estava perdendo a mobilidade, irmãos, a coisa estava séria para ele, irmãos. E aí a gente faz campanha, a gente ora junto, ele vem na igreja, eu vou na casa dele, Deus levanta o irmão é curado. Louvado seja Deus. E aí acontece, irmãos, que domingo, cadê o irmão na igreja? Ele falou, pastor, olha, vou ser sincero, senhor, eu moro num bairro chamado João de Barro. Lá no João de Barro tem muita criança na rua. E essas crianças, pastor, tem que ter um trabalho social para elas.
Pastor, eu peguei e fiz um time de futebol, então domingo eu não posso vir na igreja, por quê? Porque eu estou treinando essas crianças. Irmãos, não entenda mal, todo o trabalho social tem o seu louvor, é louvável, mas primeiro o altar a Deus, primeiro a presença de Deus. De manhã está lá com as crianças, e à noite? À noite eu não posso vir porque eu não enxergo bem, porque eu não tenho como dirigir, porque não tem ônibus, né? Não tem carro. Irmãos, acontece o seguinte, pessoal: se Deus manteve você vivo, se Deus tirou do lado do mundo onde você estava, é para você fazer alguma coisa para Ele. Ele tem um propósito na sua vida, sem sombra de dúvida, irmãos. A Bíblia fala que a vida está na mão de Deus, a um Ele exalta, a outro Ele abate. Então, irmãos, acontece que o ser humano tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Às vezes tem pessoas, irmãos, que elas se enveredam para o esporte, para várias modalidades de esporte, para o lazer, para o passeio. Para quê? Porque ela quer preencher o seu vazio no coração, que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Ô irmão, é tão bonito fazer, tem tanto trabalho humanitário, trabalho social do Evangelho, entrando em outros países através do futebol, mas tem que ver se você foi chamado para ser técnico, como é o caso desse irmão. Você não foi chamado para isso. O Abraão vai e planta um bosque, ele quer fazer uma floresta. Você vê que no Brasil nós temos a maior floresta do mundo, está no território brasileiro, a floresta amazônica. Então acontece o seguinte, irmãos, ele quer fazer floresta. Primeiro ele faz festa, agora ele quer fazer uma floresta. Tem pessoa que quer fazer de tudo, menos a vontade de Deus. Menos a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Amém? Não para justificar sua ausência. Um exemplo que eu sempre cito aqui na igreja, às vezes o irmão tinha um sonho de ter um sítio. Aí acontece o seguinte, Deus dá o sítio para o irmão. Você fala, irmão, cadê você, irmão? Você não veio na Santa Ceia? Ô pastor, eu estou fazendo cerca no meu sítio, a coisa está boa. Outra semana eu estou fazendo chiqueiro, eu estou fazendo galinheiro, eu estou fazendo mangueiro, eu estou fazendo curral, eu estou furando poço artesiano, eu estou construindo casa. E Deus não está nesse projeto, você não vê falar de Deus. Você não vê falar de Deus. Às vezes o projeto da pessoa, irmão, se torna um emprego dentro do emprego. Ao invés dela tirar um dia para descansar, que é o descanso, né, o domingo, que é do Senhor, ela está mais trabalhando no domingo do que trabalha na empresa que ela trabalha. Então, irmãos, ela parou de fazer altar ao Senhor. Não para não. Continue em nome de Jesus. Eu não gosto, irmãos, de gastar oração, gastar cartucho. Vamos supor que a pessoa chega para mim e fala, pastor, ora aí, pastor. Por quê? Porque vai ter um concurso público aqui, pastor, para mim entrar na empresa tal aqui na cidade. Vamos falar uma empresa fictícia, né? Para não expor ninguém. Ah, pastor, aquela empresa A é uma boa empresa, pastor, o salário é X, pastor, ela manda o ônibus pegar as pessoas, tem ticket de refeição, olha, pastor, tem um bom plano médico, um bom plano dentário, é o que eu quero, pastor, vai lá, ora, pastor. Aí o pastor ora, e a pessoa fica boba, ela só fala da empresa A, só da empresa A. 60 dias depois, irmãos, ela, e aí, irmão? Ô pastor, ela chora, emociona, dá testemunho, eu entrei na empresa A, pastor. 90 dias depois, o pastor está inspirado, ele está falando uma palavra de conquista, fala, ó, a irmã que entrou na empresa A, ô irmão, eu saí de lá, pastor. Quê? Eu saí de lá, pastor. Por que você saiu de lá? Não, porque Deus tem coisa melhor para mim. Então o que você fez eu orar para você entrar lá? Por que você fez eu orar para você entrar lá? Não, porque eu queria. E agora, não quer mais? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O Labão disse para Jacó, que era funcionário, eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado por amor a você. Quanto você quer ganhar? Determina o que você quer ganhar que eu te dê. Quantos irmãos que dão um péssimo exemplo do Evangelho? Por quê, irmãos? O patrão falou assim, ó, Deus tem abençoado a minha empresa por você, a empresa da criação de gado lá, ovelhas salpicadas e malhadas. O Labão falou para o Jacó. Às vezes a pessoa, empregador, digamos, imagina, você é um patrão, aí você pega lá e fala, eu quero contratar você, cadê sua carteira profissional? Aí pega lá a carteira profissional, 90 dias de registro, 6 meses de registro, 8 meses de registro, 10 meses de registro, 1 ano de registro,
Um ano e meio de registro, irmãos, você vai deduzir o que como empregador? Essa pessoa não para em emprego. Essa pessoa está com a carteira suja, que é um dizer popular que se fala aí fora. Esses dias a irmã deu um testemunho e falou: pastor, o senhor fez uma campanha aqui na igreja e era impossível, pastor, o meu filho arrumar esse emprego. O meu filho hoje, pastor, ele trabalha na concessionária de carros importados, de carros top de linha, de alto padrão, e o serviço dele, pastor, é só levar o carro da concessionária na casa do cliente. Essa concessionária é diferenciada. Você não precisa ir lá buscar o carro, ele leva na casa do cliente. Só para isso. Um salário muito bem, que é uma concessionária top. Deus deu para ele. O que Deus vai dar para você? Não sei, pessoal. Mas volta a fazer altar. Eu falei, foi a oração da senhora. Foi a oração da senhora. Volta a fazer altar, irmãos, em nome de Jesus. Para de arrumar desculpa para não fazer a vontade do Senhor. Irmãos, tem crente fora do lugar. Crente fora do lugar só dá trabalho. A Bíblia fala que Paulo ia partir, e aí o Paulo foi abençoar o pão do café da manhã, e tinha um crente, irmãos, lá em cima da janela. Irmãos, a Bíblia fala que devido ao extenso discurso de Paulo, o Paulo começa a pregar, irmãos, já tinha acendido as luzes do cenário, estava de noite lá, irmãos, o Paulo por um longo período, o cara dormiu, caiu da janela lá. Paulo teve que orar para esse menino voltar a viver. Então você vê que o crente fora do lugar só dá trabalho. Irmãos, se tem alguém lá na janela, você vai dizer o quê? Que essa pessoa o quê, irmãos? Ela é? Quê? Fofoqueira. Então acontece isso, pessoal. Nós temos que estar na vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então ele vai e troca, pessoal. Por isso que capítulo 22, volta onde nós estávamos. Capítulo onde nós começamos. Capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas. Que coisas são essas? Ele deixou de fazer altar. Deus falou: eu quero fazer um teste nesse cara. Por quê? Porque ele parou de fazer altar. Ele troca o altar por festa. Por isso que Deus pediu Isaac. Ele sempre oferecia sacrifício a Deus no altar. Agora ele troca o altar por festa. Às vezes, irmãos, aconteceu que está muito bem para você. Tem pessoas que não tem estrutura para a bonança. Sabe por quê, pessoal? Quando você está passando uma luta, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Quando está passando a luta é natural. Você fala: eu preciso guardar mais dinheiro. Por que eu gastei dinheiro à toa? Ninguém precisa te ensinar sobre finança. Você fala: poxa, eu preciso administrar melhor o que Deus está me dando. Quando você está passando dificuldade, isso é natural em você. Mas você precisa administrar melhor é quando você está bem, quando você está na bonança. O José do Egito falou para o faraó: ó, 7 anos de bonança, de abundância, 7 anos de fartura. Proveja um administrador para administrar, porque depois vai vir 7 anos de miséria, de fome. Então acontece o seguinte, pessoal. Às vezes aconteceu você não lidar com coisa boa. Tem pessoa que perdeu a cabeça, irmãos. Ela está bom, a fase está. Ela fala: não vou, eu vou jogar isso fora e comprar outro. E às vezes é um detalhezinho só que pode ser corrigido, né? E aí acontece que a pessoa, ela para de fazer sacrifício a Deus no altar. Deus diz: pode me oferecer. Você deixou de ser sacrificador. Deus estava falando para o Abraão. Nós vivemos às vezes, irmãos, muito no Instagram, no Face, né? No WhatsApp. Nós vivemos muito, irmãos, no YouTube. Nós deixamos de ser aquela pessoa que entrega para Deus. Ficamos meio bobados. O que aconteceu que deixou ser meio bobado, irmãos? Às vezes, irmãos, foi o casamento. A pessoa parou, diminuiu o seu ritmo. Ela estava mais vigilante. Às vezes é o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, uma promoção de trabalho, um dinheiro maior. Deixou ser meio bobado, irmãos. Às vezes até uma transferência, uma troca de pastor, a pessoa ficou meio bobada. Então você parou de ter sua vida no altar, irmãos. Nós temos que estar nossa vida no altar em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus vai te pedir coisas. Versículo 12. Diz assim: então disse: não estenda a tua mão, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho e o teu único. Então Deus fala para ele o seguinte: ó, agora, quando ele está sacrificando
sacrificando o filho no altar, falou: agora você provou para mim, agora eu sei que você não me negou o teu filho com o que você tinha. Então Deus só pediu Isaac porque ele parou de sacrificar no altar. Deus só pediu Isaac por causa disso. Deus só quer que você volte para o altar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes você perdeu essa identidade. Eu nem sei quem eu sou mais, porque perdeu a sua identidade. Deus, irmãos, continua sendo Deus. Ele que deixou de sacrificar, nós aqui deixamos de buscar. Versículo 13 diz assim: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, irmãos, quando ele está lá, quase para sacrificar o filho, ele olha para trás, ele vê um carneiro. Tem uma Bíblia que fala um cordeiro, né? Então acontece o seguinte, irmãos, preste atenção. Vai começar a aparecer coisas para você que você nunca viu. Vai começar a Deus colocar coisas nas suas mãos que você nunca viu. Vai começar a cair coisa no teu colo que você jamais sonhou, jamais imaginou. Por quê, irmãos? Ter a vida no altar a Deus, ter a vida na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? É o que nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Versículo 14, e eu vou parar por aqui, nós vamos orar. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. Esse aqui é o 13, 14. Então Abraão, chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor Deus vai prover. Deus vai prover quando você está com a sua vida no altar. Deus vai prover em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. É isso que nós temos que fazer em nome de Jesus. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Tem um pastor que fez um propósito seguinte: falou: pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um relógio de oração no altar da igreja. Aí o pastor colocou um véu aqui na igreja, tirou os instrumentos, colocou no chão, falou: só vai entrar no altar as pessoas que estão consagradas. Beleza, você vai passar um dia lá em oração e consagração. Aí tem um rapaz, irmãos, que estava com casamento marcado. E a moça falou assim: ó, tá bom, eu quero casar, mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de passar nossa lua de mel lá na Europa, beleza. Aí ele ligou para mim e falou assim: olha, aconteceu o seguinte, eu desci do altar com a minha bênção, eu desci do altar com a minha resposta. Eu falei: por que você desceu do seu altar com a sua resposta? E ele falou assim: Deus me deu uma palavra. Poxa, se Deus te dá uma palavra, ninguém tira da sua mão você guardar aquela palavra que é seu. Olha o que diz o 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Eu disse que eu iria orar, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 24. 1 Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses 5, 24. Isso mesmo. 5, 24. Capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o que, irmãos? O fará. Então preste atenção, se Deus chamou, Ele vai fazer. Ele desceu com essa certeza. Olha, obrigado, Deus, porque se o Senhor me chamou, Ele desceu com essa certeza, o Senhor vai fazer acontecer. Ele trabalha com um negócio de tecnologia de informação. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele trabalha remoto, trabalha em casa. Ele fez um aplicativo, irmãos, que a empresa que ele trabalha lucrou 250 milhões nesse aplicativo. E a empresa deu em ações 0,00001% para ele lá desse aplicativo que ele fez, que o banco lucrou. Sabe o que aconteceu, irmãos? O dinheiro que ele precisava para ir para a Europa, ele e a esposa recém-casados, irmãos. E foi, sem gastar um centavo. Vendeu as ações e foi. Ah, mas ficou sem as ações. Menos de um ano depois foi promovido mais as ações. Fiel que Deus chama, o qual também o fará. Se Deus chamou você para fazer, Ele vai fazer, irmãos. Deixa vir nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Você não precisa fazer nada demais, plantar bananeira, dar nó nos outros. Não, Deus é Senhor, Ele sabe fazer a obra e faz com perfeição. Agora eu vou orar com você, agora eu prometo que eu vou orar mesmo. Mas eu queria deixar esse versículo aqui antes, em nome de Jesus. Mais um minutinho só. Mateus
eu dei esse versículo de manhã e eu quero dar esse versículo, capítulo 21, versículo 43. Mateus 21, 43. 21, 43. Irmãos, eu tinha uma dúvida no meu coração, muitos anos, e eu orava a Deus, falei, meu Deus, por quê? É claro, irmãos, que no nosso caso, quando nós ficamos sabendo, né, de um pastor, de um colega, que cometeu uma irregularidade, né, contra o caráter, né, um pastor, por exemplo, que pecou, que foi desonesto, nós cortamos, né? Por quê? Porque a obra de Deus ela é tão pura que ela não esconde erros. Por exemplo, o médico, o que ele faz fora do consultório, o problema é dele. O funcionário do banco que faz fora do seu expediente de trabalho, o problema é dele. Na igreja, o que o pastor faz fora do culto da igreja, o problema também é nosso. Por quê? Porque nós zelamos o que é honesto, não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Agora pensa comigo, a dúvida que eu tinha, meu Deus, eu entendo. Porque se o pastor, ele está pregando o evangelho, ele foi chamado para isso, ele está pregando o evangelho 10, 20, 30 anos, você tão logo deduz o seguinte, ele vai morrer pregando o evangelho. Aí dá um tempo, irmãos, o camarada perde o brilho, ele perde o entusiasmo, perde a alegria, e daqui a pouco você fala, o pastor saiu da obra, desanimou, não quer mais pregar o evangelho. Por que isso? Por que, meu Deus? Aí, irmãos, eu estava morando em outro estado, um dia Deus move um missionário, toca no coração do missionário. Se ele não foi lá, claro que ele foi lá, porque a função de um missionário é lançar a doutrina e colher o testemunho da fé do povo. Quando o missionário vem, imagina você uma água parada, um missionário vem para agitar as águas, para provocar milagres, né? Para ver se a pessoa continua na fé. É isso que está na Bíblia, as viagens missionárias de Paulo. Aí o missionário Soares sai lá do Rio de Janeiro e vai lá para o estado que eu estava. E o missionário tinha feito o culto, já tinha colhido os testemunhos, ele já estava já para ir embora. Ele falou, irmãos, eu quero deixar um versículo aqui com vocês. E esse versículo respondeu uma dúvida que eu tinha no meu coração. Por que um pastor prega 10, 20, 30 anos e depois ele para? Não tem nada que desabone a conduta dele, não foi por pecado, não foi por adultério, não foi por prostituição, não foi por desonestidade. Por quê? Versículo 43, 21, 43 de Mateus. Portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Misericórdia. Misericórdia de Jesus. Irmãos, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso que diz a Bíblia. Preste atenção. Nós estamos tendo a nossa oportunidade. Reflita, irmãos, para que, se você está aproveitando a sua oportunidade, porque a Bíblia diz que de uns o reino de Deus será tirado e será dado para outros. Que não seja tirado de nenhum de nós, amém? Que não seja tirado nem de mim nem de você. Eu sou pastor. Aí você vê o seguinte, irmãos, você vê uma queda de rendimento, você vê nas conversas que eu estou sempre questionando, eu estou sempre reclamando, estou sempre vitimando, eu estou sempre me atrasando os meus compromissos, né? Você fala, não entendo, o culto começa às 7h30, 7 horas, o pastor foi entrar no culto 20 para as 8. Então você fala, poxa, eu não vi ele nessa prontidão. O pastor pregou uma mensagem de água com açúcar, nada a ver. Por quê? Porque eu já não oro mais, os bastidores já não consagro mais. Opa, eu tenho que acender a luz vermelha. Eu estou deixando de ter minha vida no altar a Deus. O reino de Deus é ser tirado de alguns, por displicência, por negligência, por imprudência. O reino de Deus é ser tirado de alguns. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu suas coisas. Não deixa ser tirado de você, Deus. Você está tendo a sua oportunidade para ir para o céu. Diga graças a Deus. Irmãos, nossa maior proposta é ir para o céu, é nos salvarmos em nome de Jesus. Aí você fala, aquela pessoa foi uma bênção. E por que ele não continua sendo uma bênção, irmãos? Eu achei tão bonito, irmãos. Agora foi no aniversário do pastor Jaime. O neto dele, 6 anos, Benjamin, veio de terninho, gravado. Aí o missionário foi orar, o pastor Jaime perguntou, deu o microfone na mão dele, eu quero saber se Jesus já mora no seu coração. E o Benjamin, eu já sei que é Jesus, missionário.
Ele falou, quando eu tinha a tua idade, eu aceitei Jesus. Dezembro, dia 6 de dezembro, agora o missionário faz 77 anos. Ele falou assim, ó, 71 anos que eu ando com Jesus. Isso me emocionou. Poxa, mas isso não tem preço. Não tem preço, pessoal. Continua a sua vida no altar de Deus. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Primeiro para os de casa e depois para você aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, para aqueles de casa que nós estamos despedindo deles, eu dou uma bênção para eles, eu repreendo todo mal, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que eles continuem tendo a vida no altar. Meu Deus, e os que não tiveram ainda, que eles aprendam a ter a sua vida no altar. E que todo mal seja quebrado em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Meu Deus,